Oi pessoal, eu me chamo Jardiel e vamos falar hoje sobre o que é o escutas culturais. Olha, o escutas culturais, o próprio nome já diz, não é? Ou seja, ouvir as culturas. Então, ouvir as diferentes identidades culturais. E o escutas culturais foi uma proposta, é uma metodologia de ouvir a sociedade, de oitiva da comunidade, que nós estamos desenvolvendo nos municípios. Justamente para quê? Para aproximarmos o mais fielmente possível das necessidades culturais do município, das verdadeiras políticas culturais a serem implantadas, através de dados levantados com a comunidade, para a formulação adequada e aproximada do Plano Municipal de Cultura no município. Muitas das vezes, os planos municipais feitos há tempos atrás de cultura, eles foram feitos de forma aligerada, de forma, alguns com certeza, e outros foram feitos ouvindo a comunidade, participando de encontros e construindo através dela. Mas muitos foram feitos, como a gente fala, de gabinete, com reuniões fechadas, com encontros direcionados, para evitar muitos diálogos e, é claro, evitar a fuga de interesses. Então, o escutas culturais justamente um processo de ouvir a sociedade e construção do plano de cultura, como pede a verdadeira cartilha de construção de um plano municipal de cultura, com a participação de toda a comunidade. E quando a gente fala da comunidade, gente, a comunidade não são só as pessoas que convivem na sede do município. Nós temos que visitar também as comunidades vulneráveis. O que são vulneráveis? Para a cultura, vulneráveis hoje, se vocês observarem na Lei Paulo Gustavo, são aquelas comunidades culturais, são aqueles agentes culturais que estão distantes dos centros e têm difícil acesso às políticas públicas de incentivo à cultura. Certo? Aí você tem os reisados, você tem as comunidades tradicionais, você tem os residenciais, aquelas casas distantes que fazem a nível de governo, e vocês têm aqueles moradores do campo, certo? E várias outras nuances e setores da comunidade, da sociedade, que não conseguem chegar às políticas públicas aplicadas, a nível de editais e a nível de outras propostas desenvolvidas pelas secretarias e seus centros. Então, a estas pessoas que a gente chama hoje em dia de vulneráveis da cultura. E voltando novamente às nossas escutas culturais. Então, a escuta cultural, ela é uma proposta desenvolvida para os municípios, para que eles consigam construir, né, um plano de cultura fiel, com responsabilidade e que vai comprovar que teve a participação de comunidades vulneráveis, comunidades do campo e todos os setoriais da cultura do município. Vocês vão entender a questão dos setoriais. Então, a escuta, né, cultural, a nossa metodologia de emprego de escutas culturais, ou seja, desses projetos de escutas culturais, funciona da seguinte maneira. Nós, de forma assim rápida e sucinta para vocês, nós desenvolvemos em cada município, de acordo populacional, de acordo com o contingente de moradores do campo e da zona urbana e das zonas vulneráveis de dentro até do próprio município, um quantitativo populacional e também em cima
de setoriais existentes no município. Setoriais que eu digo assim, de contingentes de linguagens culturais, ou seja, tal município tem muita prospecção de agentes culturais da linguagem de teatro, da linguagem de música, da linguagem de reizado, da linguagem X, da linguagem Y. Então, nós proporcionamos as escutas culturais para ouvir esses setoriais de forma proporcional, como também para ouvir aqueles que não existem também, aqueles invisíveis. Por isso que nós temos que ouvir, né, as comunidades do campo, as comunidades periféricas, ou seja, pegando nos 4 cantos do município. Quando a gente desenvolve essa proposta, a gente busca desenvolver geograficamente a escuta cultural com polos que atendam aos 4 cantos do município, onde as comunidades e associações vizinhas do campo elas consigam entrar em contato, consigam participar desse encontro nesses polos. E nós deixamos sempre o centro, a sede, por último, que é onde vai ser o marco de encontro de todas as pessoas, de todos os agentes culturais, de todos os espaços culturais, tanto do campo quanto da sede. E quando nós desenvolvemos na sede, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em setoriais. Deve ser um encontro de um dia inteiro, certo? Num espaço onde aloque pessoas e que essas pessoas possam estar de forma acomodada, né? E como seriam ou como serão essas propostas? Ou seja, nós vamos dividir os setoriais. De tal hora a tal hora, o setorial, reizado, culturas populares, capoeira e etc. De tal hora a tal hora, agentes culturais e representantes da linguagem de dança, teatro e circo. De tal hora a tal hora, espaços e instituições culturais. Então, quando nós desenvolvemos essa divisão por setoriais na sede, isso vai nos dar mais precisão nos diálogos, mais precisão na coleta de dados, na coleta de estratégias, ideias, para serem inseridas a posteriori no Plano Municipal de Cultura, através de seus artigos, seus incisos, e, é claro, observando o mais importante, que quando nós desenvolvemos um Plano Municipal de Cultura, nós estamos fazendo uma proposta para a construção do Sistema Municipal de Cultura. Então, e esse sistema, ele atende os princípios do Sistema Nacional de Cultura, que tem um Plano Nacional de Cultura. E todos que vocês, às vezes, têm expertise em desenvolver planos municipais de educação, de assistência social, vocês sabem que é feito via cascata, certo? Ou seja, fazendo um embrincamento dos artigos, incisos, adequações do Plano Nacional de Cultura. Mas, é claro, adicionando as identidades culturais do município. E, para que essas identidades sejam adicionadas de forma correta e atendendo os princípios do município, né, atendendo os princípios éticos, morais e culturais e históricos do município, nós precisamos fazer o quê? Uma oitiva na sociedade, ou seja, ouvir a comunidade cultural. E nada mais justo do que dar favorecimento, não só àqueles que já desenvolvem as ações de forma vista pela sociedade, mas aqueles invisíveis que muitos de nós não sabíamos e existem na cultura. E que tanto as políticas culturais como Lei Aldir Blanc e outras políticas infundidas nesses princípios de pandemia nos demonstraram que a riqueza da cultura é muito maior do que a gente vê por aí. E uma coisa interessante, gente, por que desenvolver esse Plano Municipal de Cultura com tanta participação? Pelo seguinte, para que o plano ele atenda
de forma unânime o legislativo do município, porque o legislativo é que vai aprovar o Plano Municipal de Cultura e que vai dar escopo para a aprovação do Fundo Municipal de Cultura, que é o dinheiro para financiar as políticas culturais de um município. E o legislativo ele vai se sentir atendido quando ele observar a seriedade das escutas, de que o executivo, através de agentes da Secretaria de Cultura, desenvolveu uma audiência com seus eleitores, com as suas pessoas, com os seus próximos. Então, todo legislador vai observar a seriedade do processo, porque na lista de frequência da escuta em cada polo, ele vai ver os seus correligionários, os seus eleitores, vai observar aqueles que politicamente ele está tentando defender os direitos. Então, para isso é que serve os escutas culturais também. Para quê? Porque o plano de cultura, gente, nós estamos observando que ele é um arcabouço de interesses econômicos, culturais e sociais e políticos. Certo? Porque para que a gente consiga fomentar uma cultura de pertencimento, nós temos que abraçar democraticamente, através de uma política democrática, todos os divergentes. Vamos, a partir daí, acabar com o antagonismo que embarrera o Fundo Municipal de Cultura gerado, o antagonismo gerado pelos legisladores, através apenas de ouvir os divergentes, aqueles que pensam diferentes do executivo, mas que congruentemente buscam um objetivo comum. E quando nós chamamos os seus filhos, de cada legislador, para nós não querendo tomá-lo, mas querendo ofertar, então aí sim, todo legislativo vai se sentir congruente com essa ideia do Plano Municipal de Cultura. E aí você fala, Jardiel, mas você está falando de política? O Plano Municipal de Cultura é democrático. Mas para ele ser formalizado, oficial e juridicamente correto, ele tem que seguir os trâmites políticos adequados. E os trâmites políticos adequados vão passar por uma peneira de representantes políticos da sociedade civil, de seus representantes políticos. Então, logo disso aí, feito essa escuta, feito esse plano, feito essa escuta, aliás, não chegamos no plano ainda, nós vamos fazer um relatório de todas as ideias e propostas geradas nesse plano, nessa escuta cultural. Esse relatório será entregue ao Executivo, às suas secretarias transversais, ao Legislativo e, é claro, e demonstrado para a comunidade de forma oficializada, através de um mapa mental, de um mapa condensado, que será lido no púlpito da Câmara de Vereadores, onde nós vamos demonstrar todas as necessidades postas em cada polo, todas as propostas postas em cada polo, porque nós não podemos ler em rádio, ler de forma aligeirada com o Legislativo. Nós temos que demonstrar o resultado disso, porque eles já vão ter em mãos o relatório em si analítico, mas nós temos que fazer um processo condensado de gráfico e mapa mental para que eles observem as necessidades postas pelo povo de forma sucinta e visível, que é o chamado mapa mental do Escutas Culturais, que vem logo após o relatório, que é para justamente entender qual a necessidade de cultura, quais as ideias propostas em cada local, em cada distrito, em cada comunidade, em cada grupo, em cada setorial, que a gente vai, na sequência, construir esse. No link da descrição, a gente vai deixar a metodologia do Escutas Culturais, né? O projeto, metodologia e os formatos de
simplificados que nós fizemos de acompanhamento nos polos, que vocês, todos que observarem esse vídeo, vão encontrar no link, certo? Gratuitamente, façam o que vocês bem entenderem, né? Colaborem com outras ideias suas, inventem outros nomes para a proposta de audiência de vocês e compartilhem, se vocês gostarem do trabalho, de forma gratuita, porque nós temos que dar voz à democracia na formação do Plano Municipal de Cultura, para que o Plano Municipal de Cultura ele fortaleça-se, e ele fortaleça-se com a presença da sociedade e com a presença do Legislativo, porque nós vamos, a partir daí, ter um lastro mais fiel para a confecção do Fundo Municipal de Cultura, que, como já teve a aprovação através do Plano Municipal de Cultura pelo Legislativo, não vai ter empecilho em ter essa aprovação com um fundo municipal que responda de forma isonômica, democrática ao Plano Municipal de Cultura, atendendo de forma adequada todos os princípios alocados no Plano Municipal de Cultura, caso vocês saibam, de forma decenal, né? Onde tem sua revisão de forma plurianual. E, é claro, acompanhando as estratégias das conferências nacionais, estaduais e municipais de cultura, certo? Mas para isso saibam que nós precisamos, para fazer essa escuta, termos o Conselho Municipal de Cultura, não esqueçam disso, tá? Porque o Conselho Municipal de Cultura, ele é o politicamente correto, um ambiente também de acompanhar essa escuta, porque ele foi um grupo de pessoas de forma paritária, representantes do poder público e da sociedade civil, para estarem acompanhando os trâmites legais da política cultural do município. Não quer dizer que o Conselho de Cultura ele vai ser o único representante da sociedade para isso. Pelo contrário, ele é um ente, ele vai ter um representante do Conselho para acompanhar a escuta, para acompanhar o processo de criação do plano, assim como eles farão vistas ao Plano Municipal de Cultura, porque na verdade o Conselho, ele é um órgão do Executivo. Muitas das vezes o Conselho ele pode estar, vamos dizer assim, a favor apenas de princípios do Executivo. Então, para tirar essa ideologia, né, de compra de conselhos, o que acontece é que vem a construção também democrática do Plano Municipal de Cultura através de um comitê de construção do Plano Municipal de Cultura, que é muito importante isso, onde esse comitê ele não vai ter um conselheiro apenas, ele não vai ter apenas o representante do conselho, ele vai ter entes e mestres conhecidos na sociedade, certo? Para ajudarem a confeccionar esse plano. Mas o Plano Municipal de Cultura, sua sistematização e sua construção é um segundo ponto que a gente vai discutir em outro vídeo. Importante vocês entenderem a questão dos escutas culturais. Tudo bem? Então, siga a gente, compartilhe esse vídeo, tá? Pode compartilhar todo o material que a gente vai colocar na descrição, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado a todos.